Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é a aula de número 18. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre o Angular CLI e nós vamos aprender como criar componentes, serviços e outras classes de projetos do Angular 2 através do comando ngGenerate. Basicamente, para a gente poder criar componentes, serviços, pipes e outros tipos de classes no Angular 2, nós utilizamos o comando ngGenerate, o tipo da classe que nós queremos criar, ou seja, component, service, pipe e etc. E o nome dessa classe que você quer criar. E você pode também utilizar o G se você não quiser digitar todo o generate. Então você pode simplesmente utilizar ngg, o tipo, nesse caso nós vamos criar um component como exemplo, e o nome desse component. Eu estou aqui com o WebStorm. Essa é uma ideia que eu mencionei para vocês também lá nas primeiras aulas, que tem um ótimo suporte para se trabalhar com Angular 2 e TypeScript. O legal dela é que ela tem um terminalzinho aqui já embutido, tem autocomplete, tem várias outras coisas. O único problema dela é que é uma ferramenta paga, porém é uma ferramenta maravilhosa para quem trabalha com desenvolvimento web ou front-end em geral. Tem o PHP Storm também, que é para quem trabalha com PHP, e tem o IntelliJ IDEA, que é para quem trabalha com Java, que também é uma excelente IDE. E se eu não me engano, tem uma também para quem trabalha com C#. Então, na próxima aula, a gente vai entrar mais em detalhes de como está organizado o projeto do Angular 2 criado com a ferramenta do Angular CLI. Mas o que nós precisamos saber para essa aula é que o código-fonte está dentro de Source App. Então é aqui que a gente cria todo o nosso código-fonte. Aqui a gente pode ver que já tem um app.component.ts, tem também um index.html. Esse app.component.ts, ele tem aqui um template, que ele tem um HTML aqui, e ele também tem um CSS, caso a gente queira colocar algum CSS customizado para essa classe aqui. Então o que nós vamos fazer é criar um novo componente. Vou vir aqui então, ng espaço G, espaço, o tipo da classe que eu quero criar. Nesse caso, eu quero utilizar um component e o nome desse component. A primeira classe sobre diretivas que nós vamos ter depois desse módulo é sobre a diretiva ngIf. Então aqui eu já vou criar um component chamado diretiva-ngIf e vou apertar o Enter. Ele vai criar para mim aqui alguns arquivos. Se a gente esperar um pouquinho, ele já dá um refresh aqui automático e já criou aqui. Então, quando você criar um component chamado diretiva-ngIf, ele vai criar aqui um módulo também dentro da app, então já cria um diretório para você organizar o seu código. Ele cria o arquivo TypeScript. E olha que legal, ele já coloca aqui o import, já cria toda a estrutura, todo o esqueleto inicial da classe. Já tem o nome da classe aqui bonitinho, já está implementando um init. Ele já cria um seletor baseado no nome, então se você tiver com um pouquinho de preguiça, não precisa ficar pensando no seletor. É claro que isso aqui você pode mudar, não tem problema nenhum. O template URL, então ele já cria um arquivo HTML separado. E o mesmo com o CSS, ele cria também um arquivo aqui CSS separado pra gente. Então tá tudo conforme o Style Guide do Angular 2. E isso é bem bacana de se utilizar essa ferramenta do Angular CLI, porque ela sempre cria todos os arquivos conforme as boas práticas do Style Guide. Agora, imagine que a gente queira também criar um serviço. Então eu vou fazer um clear aqui na linha de comando, só para limpar aqui um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa novamente. ngg de generate, o tipo, que é service, e o nome do serviço. Então eu vou criar uma diretiva aqui, ó. Diretiva ngIf. Geralmente a gente vai criar o nome do serviço para um componente com o mesmo nome do component, tá? E note que aqui a gente não precisa colocar o component no final, ele já faz isso tudo pra gente. A mesma coisa com o serviço, a gente não precisa colocar o serviço que ele já vai criar pra gente. O problema aqui, com o component, ele cria um módulo pra gente. Com o serviço, ele não cria porque é uma classe comum. Então aqui a gente precisa especificar, por exemplo, se a gente não especificar o diretório, ele vai criar aqui dentro do app mesmo. Como a gente quer criar o serviço dentro desse diretiva if,
Então, o que eu vou fazer é vir aqui no final, já que tem o mesmo nome, né? Diretiva-if, e ele vai criar um serviço pra gente também. Aqui, se a gente abrir esse arquivo, vocês podem ver que é um diretiva if service, então tem o mesmo nome aqui do nosso component, que é também seguindo as boas práticas de convenção de nomenclatura. Ele também já decora essa classe com o injectable, que é o decorator que a gente precisa para poder fazer injeção de dependência depois com esse serviço. E assim como nós podemos criar serviços, nós podemos criar outros tipos de classe também. Se vocês notarem, quando a gente criou o componente, foi sempre diretiva ngif component.ts, spec.ts, html, css. Como eu falei, isso tudo é sempre seguindo o style guide do Angular 2. Então segue esse padrão de convenção de nomenclatura e só muda ali a extensão. O arquivo TypeScript HTML e CSS a gente já tinha visto em aulas passadas. Com o Angular CLI, ele também já deixa preparado a parte de teste unitário de cada componente. Para isso a gente utiliza o Jasmine, que é uma biblioteca de teste unitário do JavaScript. Então essas classes .spec, .ts são classes para testes unitários do componente. E quando a gente também cria ali o serviço, vocês podem notar que ele criou um service.ts, que é o arquivo TypeScript daquele serviço, e ele cria também um spec.ts para aquele serviço, que é para colocar os testes unitários daquele serviço. Então, mais uma coisa bacana sobre o Angular CLI é que os arquivos para testes unitários também já são criados prontos para você utilizar. E além de componente e serviços, nós podemos criar diretivas, pipes, classes, interfaces e enumeradores também com TypeScript. Até agora no curso a gente só utilizou componente e serviço, mas durante as próximas aulas do curso a gente vai aprender como criar esses outros tipos de classe também, mas já fica a colinha aí pra gente. Lembrando que todas essas informações também estão disponíveis na documentação do Angular CLI. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai explorar a estrutura do projeto do Angular CLI e nós vamos ver também sobre alguns arquivos de configuração que estão disponíveis dentro do projeto também. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!